Boa noite. Primeiramente eu queria acalmar todos, não vou substituir Vansan. Fiquem tranquilos, não saiam correndo, porque eu não faria isso com vocês. Sou um horror cantando. Vamos pedir a Jesus que continue nos iluminando para que a gente possa atingir o objetivo deste Evangelho. Já ouviram falar que a Terra é um planeta escola? Já. É uma denominação quase que comum. Não é verdade? A Terra é um planeta escola. Usando esse padrão, numa escola tem o quê? Professores e alunos, certo? Não tem sentido uma escola onde não tenha aprendizado, concordam? Ninguém vai para a escola para desaprender. Embora a gente tenha algumas dúvidas diante de algumas criaturinhas, no contexto geral nós vamos para a escola para aprender, para desenvolver o nosso potencial. Não pode se entender uma escola sem mestres, não é verdade? Em todas as épocas da humanidade, Deus enviou para nós espíritos mais evoluídos, mais experientes, já com um desenvolvimento espiritual maior, para nos orientar, para servir de guia, para servir de modelo. Agora, ouve o professor quem quer, faz a lição de casa quem está afim, não é verdade? Vocês se lembram do tempo da escola? Ou precisa fazer regressão de memória que nem eu? A gente não lembra que junto, cadeira do lado, não tinha sempre aquele que não estava nem aí com nada, que levava tudo na brincadeira e que se desesperava no final do ano porque não tinha cumprido com o seu papel, não tinha feito o seu mínimo. Olha que relação interessante com a nossa vida. Quando é que a gente fica desesperado? Quando também não cumpriu o nosso papel. Não atingiu aquele objetivo que não nos foi imposto por ninguém. Foi uma escolha nossa. Se a gente conseguir estudar um pouquinho todas as civilizações, em todas elas nós vamos encontrar um líder, uma criatura mais espiritualizada, alguém com uma visão um pouco além e que serviu de modelo para aquela civilização. De uma maneira geral, antes dessas revelações mais declaradas, por assim dizer, a única preocupação da criatura era sobreviver. Concordam? Nascer, crescer, ficar bobo, casar... Opa, desculpe, errei, né? Nascer, crescer, se alimentar e procurar a sua sobrevivência. Não tinha muito mais do que isso para a criatura se preocupar. A fraternidade era uma conveniência. Verdade ou não é? Você só se associava com alguém que fosse melhorar de alguma forma a sua vida. Então você começou a escolher uma parceira, escolher um parceiro e ficar com ele por comodidade, não foi por um impulso espiritual. Dava muito trabalho sair à caça toda noite, procurando um companheiro, uma companheira, então já fica com a encrenquinha que mesmo está mais à mão, não é? É menos trabalho. Começou a se aceitar o cunhadinho, a cunhadinha e outros associados na família, não já por um instinto de fraternidade, mas por uma facilidade. Era melhor caçar em tribo, era melhor se defender em grupo. Então, grande parte do desenvolvimento nosso se deu pela satisfação das nossas necessidades mais primárias. Era cada um por si e Deus por todos, para quem acreditava nele, ou para quem não acreditava também, porque Deus não é parcial. Quando a humanidade já estava um pouquinho mais evoluída, mas muito pouquinho, não era grande coisa não, nós encontramos a primeira grande revelação. O primeiro professor que veio para cá para dar uma regra geral, para colocar um pouquinho de ordem nos relacionamentos. E essa primeira revelação, conhecida por nós como Moisés,
ela trata única e exclusivamente da ação. Não é assim? Ninguém está falando de espiritualidade, a não ser o primeiro mandamento que fala que é o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. O restante é comportamento. Como que deve ser o nosso relacionamento com o outro para que a gente participe daquela tão famosa aliança que foi estabelecida entre o povo judeu e Deus. Quer ficar assim com Deus? Dizia Moisés. Ama Deus sobre todas as coisas, não toma o seu nome em vão, honra o pai e a mãe, guarda o sábado. Vocês lembram o resto? Não matar, não roubar, não é verdade? Não ter inveja, não ter cobiça, não levantar falso testemunho, não cometer adultério. É tudo regra de ação. Não está falando sobre sentimento, tá? Fala de perdão, os 10 mandamentos? Não. Por quê? Porque a humanidade naquela época não tinha alcance para mais do que a ação. Então estava estabelecendo um começo de regra de convívio. Era necessário que a gente começasse a prestar atenção no nosso comportamento. Não era mais cada um por si. Ainda estávamos na regra do olho por olho, dente por dente, por causa do endurecimento ainda daqueles corações. Mas já se viu uma luzinha no fim do túnel, algo que permitisse que as criaturas vivessem de uma forma mais fraterna. Por que essa lei é tão curta? Por que ela é tão incisiva? Porque a gente não tinha capacidade para mais, concordam? Vocês estão se sentindo ofendidas? Naquela época a gente não tinha capacidade para mais mesmo, não é verdade? A regra de Moisés, ela é toda em cima da proibição. É muito mais proibição do que estímulo. Não faça isso, não faça aquilo. Como a gente conversa com uma criança, não é assim? Você tem uma criança, um bebezinho começando a engatinhar. O que essa criatura mais escuta na vida? Não põe o dedo aí, não mexe aí, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque ela não tem capacidade de entender outra coisa. Mas a coisinha cresce ou não cresce? E cresce e chega uma hora que o não tem mais valor. É preciso que haja uma explicação para aquele não. É preciso que haja um motivo para aquela situação. E 1600 e poucos anos depois da escola de Moisés, olha que a gente ficou na escola um tempão, né? Cá entre nós estamos ainda. Vem essa fase já do esclarecimento. Vem então a segunda revelação. E essa segunda revelação foi trazida por Jesus, já trazendo uma imagem da espiritualidade. Quem foi que inaugurou a frase, meu reino não é deste mundo? Que mundo é esse? Ele veio nos apresentar a vida além da vida material. E aí ele vem elevar os ensinamentos ao nível de sentimento, não mais de ação. Concordam? No Evangelho de Jesus, nós encontramos várias passagens. Por exemplo, numa delas ele diz assim, foi-lhes dito não matarás. Quem disse não matarás? Falhou. Meu coral me boicotou. Está esperando o Vansan ainda. Quem disse não matarás? Dizem que foi Moisés, mas se ele escreveu as leis ditadas por Deus, foi Deus. Ele foi só o médium que psicografou. Foi ou não foi? Não, ele psicotalhou. Era um outro tipo de mediunidade. Mas ele só transmitiu. Então Jesus afirma, foi-lhes dito. E olha, eu hoje estava pensando na palestra, fazendo meus apontamentos, sem conversar com ninguém. Vocês prestaram atenção na leitura? Então assim, nada é coincidência, né? As energias fluem
no sentido de que a gente alcança. Eu me liguei aqui, alguém se ligou com o Evangelho e deu tudo bonitinho, né? Nada está errado. Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Não foi isso que foi lido? Ele veio dar condições para a gente cumprir, para a gente entender e para a gente vivenciar. Então ele diz: foi-lhes dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que tem ódio no seu coração já é réu em juízo. Olha como ele eleva a responsabilidade. Porque o não matarás é bonitinho. Nós estamos lindos, não estamos, nesse quesito? Estamos ou não estamos? Era tudo para estar levitando já. O pessoal tinha que ter óculos escuros para olhar para a gente de tanta luz. Quando ele eleva isso para a responsabilidade do sentimento, ele pega a gente bonitinho. Pega ou não pega? Quem aqui nunca disse: para mim, morreu? 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 Foi de morte natural? Ou foi da pancada que eu mandei? Morreu aonde? Morreu aqui. Se eu matei aqui, eu sou responsável. Eu já sou réu em juízo. Eu já me encontro presa a essa criatura por uma vibração, por um sentimento e não por uma ação. Porque às vezes o que nos diferencia de quem faz é só a coragem deles. Milhei agora. Milhei ou não milhei? Às vezes a gente nunca matou porque não teve coragem, mas vontade não faltou. E quando a gente não tem nem coragem nem vontade, a gente vibra para que a natureza dê um jeito, clamando por justiça. Quando a gente diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha, nós estamos falando isso cheio de amor no nosso coração? Nós estamos querendo que um raio caia na cabeça da criatura para que eu me isente desta responsabilidade. Foi culpa da natureza, não deu nada a ver com isso, não é assim? Então, embora eu 3.600 e não sei quantos anos atrás tenha treinado por milênios o convívio, na hora do sentimento a coisa ainda pega. Jesus veio e ensinou o amor, ensinou o perdão, ensinou a compreensão, ensinou leis que foram descobertas pela física séculos e séculos depois. Jesus já previa, ele já nos orientava sobre, por exemplo, a lei de ação e reação, que ela é muito descrita pelos espíritos na obra de Kardec. Nós já vamos chegar lá, mas ela foi iniciada por Jesus para nós. À medida que medires, sereis medido. Nunca faça ao outro aquilo. Está melhorando, aqui está fraco. Não vai sair ali na gravação, a culpa não é minha, tá? À medida que medires, com a medida que medires, sereis medido. Quantos anos esse ensinamento está aqui entre nós? Quantas vezes nós já não ouvimos um evangelho ressaltando a importância da nossa competência na ação, porque a gente é livre para agir, mas é obrigado, por assim dizer, está vinculado à reação do que agiu. A gente ouve, a gente entende, a gente concorda, mas quando encontra com aquele desamor, o que a gente faz? Destila, né? Tudo aquilo que está de ruim aqui dentro. Então, embora tenhamos alcançado o direito de conhecer Jesus, de entender que a lei do amor é muito melhor do que a lei da ação, mesmo assim, a coisa ainda pega. Se de novo eu estou na minha sala de aula e estou vendo que tem alunos que não estão nem aí com o aprendizado, como eu estou com relação a esse aprendizado? A segunda revelação é a revelação do amor. Ele vem nos trazer a possibilidade da evolução
pelo amor. Quanta gente não valoriza, né? Não faz apologia ao sofrimento. O que Jesus nos promete? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele está provando com esta frase que o sofrimento é uma opção. Você pode sim, diante da prova, do testemunho, da dor, se associar a Jesus e ter a sua dor e a sua pena reduzida. Mas a gente quer isso? Quando a coisa pega, parece que a gente fica pior ainda. É ou não é, gente? Às vezes a pessoa já está de idade, já está doente, já está com a vida comprometida, já foi o primeiro tempo, o segundo tempo, a prorrogação. A criatura já está na morte súbita e está lá recalcitrante, querendo atazanar a vida de todo mundo, querendo cobrar direitos que não foram adquiridos. Tem o prazer de atazanar a vida de todo mundo. Em que lei ela está se enquadrando? Dado o relacionamento de Moisés? Claro que não. Dado o amor de Jesus? Muito menos. E nos achamos no auge da terceira revelação. Achamos ou não achamos? O que é a terceira revelação? A terceira revelação é uma promessa de Jesus. Não é uma invenção espírita. Vocês sabem disso. Existe no Evangelho de João uma promessa de Jesus no momento do seu desencarne. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ao seu tempo enviarei o Consolador prometido, que estará convosco para sempre. Olha que interessante essa afirmativa. Então ele não estava falando de uma pessoa, estava? Só se fosse o Highlander, né? Mas não adiantava, porque se cortar a cabeça morre também, né? Ele dizia que o Espírito Verdade estaria conosco para sempre. Iria nos lembrar de tudo aquilo que ele falou. E dizer outras coisas que naquele tempo a gente não estava preparado. Humilhou de novo, não humilhou? Estava preparado? Não. Está preparado? Não. Então não vem com essa, né? O que traz a doutrina espírita? Somente os ensinamentos de Jesus, traduzidos para o nosso dia a dia, traduzidos para a nossa experiência diária. Porque ficava muito vago. Pedro, quantas vezes JC eu perdoo? Perdoa 70 vezes 7. Isso era para Pedro, não era para nós, não é verdade? Não, é para nós, é no nosso dia a dia, é na nossa experiência. Quanto mais comprometidos estamos com determinada virtude, mais opções para que a gente se desenvolva nela aparecem. Nós já falamos aqui sobre isso. Eu encarno e me comprometo com a tolerância, com a paciência e com a compreensão. Todos os malas que se acercam da minha existência são agentes do meu desenvolvimento, criados pela minha necessidade. Porque se eu não precisar mais, eles vão promover o crescimento de outro, não vão? Ninguém vai ficar desperdiçando tempo com a gente. Então nós temos a condição necessária para o nosso desenvolvimento. A gente se revolta de tal forma com a nossa condição espiritual que a gente acaba se punindo na forma de doenças, somatizando desequilíbrios, penalizando a nós mesmos pela nossa insistência em não aprender aquilo que o professor primário ensinou, o professor do ensino secundário ensinou, o professor universitário ensinou. Está um monte de gente querendo fazer pós-graduação sem ter aprendido o alfabeto do amor. Concordam com isso? Acreditem que já existem criaturas que se intitulam a quarta revelação, sabiam? Verdade. Porque Kardec está ultrapassado. Já ouviram isso? Para quem está ultrapassado? Para mim
Não está. Porque das 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, eu ainda tropeço numas 1000. Não está ultrapassado. Kardec não está ultrapassado. Jesus não está ultrapassado. E Moisés não está ultrapassado. Porque quem não tem capacidade de lidar no convívio com o outro, como é que quer alçar o plano do sentimento ou o do espírito? Nós não temos essa competência. Nós precisamos analisar os nossos sentimentos. E embora nós estejamos vivendo uma era de modernidade, eu fico admirada como nós estamos modernos. Estamos ou não estamos? Quando eu era pequenininha, eu assisti um desenho animado chamado Os Jetsons. Procura no YouTube, que vocês são muito crianças. Lá tinha um monte de coisa, que isso 50 anos atrás, hein? Que é comum hoje. Comunicação com imagem. Os Jetsons já faziam isso. Hoje você pega um celularzinho sem vergonha, 40, 50 gramas, e você já se comunica por imagem em tempo real. Naquele tempo já tinha aquilo. Tudo é moderno, tudo é prático, tudo está na nossa mão, mas o nosso sentimento está ainda amarrado em Moisés. Tá ou não está? Moisés tem 2 mandamentos que falam sobre a nossa relação com o outro e toca no ponto de inveja ou de cobiça. Lembram desse? Não desejarás a mulher do próximo, o cavalo do próximo, o gado do próximo, nada que seja do próximo. O negócio era tão sério da inveja naquela época, que de 10 mandamentos, 20% é com relação à inveja e à cobiça. Como que a gente evoluiu? Fala sério. A gente tem inveja até da luz dos outros. Nossa, se eu curasse que nem o Edson, que maravilha. Nossa, se eu falasse que nem o Décio, que espetáculo, né? Ora, se eu não estou fazendo nada para a minha evolução nesse sentido, a minha expressão é uma expressão de inveja e de cobiça. Não é verdade? Não é uma admiração. Eu queria ser que nem ele. Queria. Quem é que aguenta? 3 vezes por semana, o dia inteiro dedicado ao próximo. É por isso que ele está milionário, não é verdade? Amor puro. Dedicação plena. Às vezes a gente sai, faz 2, 3 palestrinhas durante a semana, está se achando. O trabalho dele leva 5, 6 horas, quando não mais. Então eu posso até admirar o trabalho dele, mas se eu não faço nada para melhorar o meu, eu estou só perdendo meu tempo, invejando de uma forma sutil, de uma forma delicada, né? Queria ter a dedicação de fulano. Vai lá e tenta, comece um pouquinho a cada dia, experimenta aquilo. Se a gente fizer uma listinha de quantas pessoas a gente convive e quisesse aplicar os 10 mandamentos da nossa relação com essas pessoas, a gente estava ferrado. É verdade? Tem um mandamento que manda honrar pai e mãe. Que mico, gente. Precisa de um mandamento para isso. Fala sério. Cadê nosso Simancol? Nós só temos essa existência graças à bênção e à dedicação dessas criaturas. Se elas não são melhores, é porque a gente não merece. Nós temos a mãe, nós temos o pai, que merecemos e que aguentou nossa vibração, graças a Deus. Às vezes a gente passou uma encarnação justificando, por causa de conflitos de geração, o nosso descaso, a nossa falta de atenção, a nossa falta de carinho. Às vezes é quase Miss Simpatia para o mundo, quando chega em casa, veste aquela carranca e solta, né, o desamor e a falta de cuidado para quem está em volta. E daí? Vai precisar 4ª revelação? Vai viver mais quantas gerações até não? É só começar a aplicar aquilo que a gente já sabe no campo do relacionamento, no campo do sentimento
e no campo da evolução, que é a proposta trazida por Kardec. Por exemplo, domingo é dia de quê? Páscoa. Ai, que chique! No preço que está o ovo, isso aí é uma bênção para a nossa dieta. Eu lembro na época que o ovo era barato e que a gente comprava toneladas, ficava aquela Páscoa inesquecível. Dia da criança ainda tinha ovo em casa, né? Agora a coisa vai ficando mais cara e a gente vai se beneficiando comendo menos. A Páscoa representa o quê? Um monte de opiniões. A Páscoa é uma festa judaica que existe antes de Cristo. No começo representava a renovação mesmo. Depois, quando uniu com a Igreja Católica, passou a se trabalhar a hipótese da ressurreição. Mas a gente sabe que aí é uma questão de interpretação. A ressurreição, como a volta do Espírito no próprio corpo, é inviável. Não pode acontecer. Não é verdade? Isso é científico, não tem como. Então, o sentido da Páscoa é a renovação, é a transformação. Nós vamos comer bacalhau, não sei, tá caro pra caramba, compra pescada que é melhor. Nós vamos comer chocolate, nós vamos fazer farofada, mas se a gente estiver sentindo a mesma coisa que sente todos os anos, nós estamos renovando o quê? Nada. Se eu tiver com a balancinha, pesando os ovos, para ver se eu estou ganhando tudo aquilo que eu acho que eu mereço, eu não estou renovando nada. Se eu estiver rezando para aquela criatura não aparecer esse ano de novo, eu não estou renovando nada. Nós vamos ter que ir para o Mobral espiritual, gente. Quanto tempo ainda nós vamos levar para entender que esse planeta escola nos dá diariamente a oportunidade de sermos pessoas melhores? Baseados no ensinamento de espíritos que já fizeram esse percurso, vieram aqui como luz, como modelo e guia da humanidade. Não é assim que Jesus se declara? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu esteja comemorando a Páscoa pela origem judaica, pela origem cristã, ou já acrescido dos meus ensinamentos espirituais, eu tenho que ter nesse final de semana uma proposta clara de renovação. Em que sentido? Em todos os sentidos. Todos. Tudo aquilo que eu fiz hoje já é passado. Eu não posso querer abraçar o futuro, abraçar as oportunidades, tendo ainda ações e sentimentos das cavernas pré-históricas. Eu bombardeio a minha forma física com sentimentos e aspirações totalmente contrárias. Nossa, se o Dr. Bezerra fosse me visitar, que orgulho, que luxo, que coisa chique. Eu ainda estou rosnando para alguém que me incomodou hoje. Dá para conciliar essas duas vibrações numa mesma pessoa? Não dá. Renovação. Pode ter até um chocolatinho, não muito. Pode até ter um peixinho, não, mas não precisa o cardume inteiro. Mas o que vai caracterizar a nossa proposta de mudança é o nosso objetivo de transformação no dia a dia. Vamos ser pessoas renovadas. Vamos aproveitar a oportunidade da encarnação para sermos pessoas melhores. Nós não vamos mais precisar nos matricular nesses níveis tão fundamentais da escola. Tem lógica você pôr um doutor para ser alfabetizado na pré-escola? Mas a gente está fazendo isso com a nossa espiritualidade. A gente já podia estar muito melhor do que está hoje.
Uma boa Páscoa para todos. Que Jesus realmente esteja na nossa casa nesse domingo, nos estimulando a essa transformação. Muito obrigada.